convidado de hoje do Jornal de Ténis Continentes é o João Moura, muito discreto, mas sempre com um intuito. Eu olho para ti e vejo-te como um missionário do ténis. Concordas com isto? Sim, um bocado, em parte. Já passei por vários locais, em várias zonas do país, e isso pode fazer de mim essa personagem. Mas eu digo isto no sentido positivo e com a vontade de querer levar o ténis aos sítios mais recônditos. É isto, João? Sim, é isso mesmo. Eu tenho isso sempre na minha cabeça, vejo isto sempre num contexto familiar, de criar uma família, onde quer que seja, onde possa estar. É essa minha conciliar as pessoas, as ideias, reunir miúdos, pais e fomentar o ténis. É um bocado esse o meu princípio, é verdade. Isto tem a ver um bocado com a tua base. Como é que começaste no ténis? Como é que entra na tua vida? Sim, eu acho que quem vem de clubes mais familiares e mais pequenos, onde o contexto social é muito vincado, como eu, em Torres Novas, depois com algumas experiências a conhecer clubes como Leiria e as Caldas da Rainha, isto já há muitos anos, a ver as coisas nesta perspectiva. Acho que os treinadores com a minha idade e mais velhos que vieram destes sítios têm esta visão. E eu sempre segui este rolo. Como é que tu, em Torres Novas, tenra idade, penso eu, que idade é que tinhas? Tinha 8, 9 anos. Como é que tu vais para o ténis? Não foste para o futebol ou para um handball? O meu pai já jogava e tive a sorte na construção dos campos e na dinamização do ténis, haver uma família muito ligada ao ténis que deu um juizado, que era o Jorge Dias, que tinha o pai tinha uma quinta perto de Torres Novas e serviu de impulso à minha entusiasmo pelo ténis. E foi a partir daí, foi amor à primeira vista? Foi um facto, é isso. Os outros esportes praticaste-os, tentaste... Sim, eu joguei basquetebol também, mas o ténis sempre foi uma... Nunca largaste? Não. E então jogaste até que idade depois? Eu joguei até aos 19, 20 anos. Por Torres Novas, nacionalmente? Nacionalmente, e por Torres Novas, e pela Associação de Leiria. Mas o ténis era para ti mais a competição ou o convívio, o praticar o ténis pelo desporto? Era um misto, mas eu nunca larguei o praticar por um desporto. Acho que isso aí é fundamental. Provavelmente, muitos jogadores, adolescentes, depois jogadores que levam o ténis a um extremo de competição, depois, mais cedo ou mais tarde, vão cansar. E nem sempre essas pessoas viram os treinadores do futuro. Tu conseguiste o equilíbrio? Foi isso. Não foi pensado, mas já fazia parte de mim. E depois como é que surge na tua vida? Sempre tiveste o gosto por ensinar? Já tinhas essa... Sim. Sempre gostei. E isso foi uma coisa que eu herdei do meu pai e do Jorge Dias e das pessoas lá do clube. Havia essa forma, havia esse gosto pelo jogo. A partilha também? Sim. Partilha de conhecimento? Sim. Quando é que começaste a dar aulas? Qual foi a primeira experiência? Foi lá em Torres Novas. Tinha 20 e poucos anos e lá é que comecei a desenvolver esta... Depois fui estudar para Lisboa, tive mais 2 ou 3 sítios. Jogavas em Lisboa quando estudavas? Jogava. O bichinho estava sempre lá, sim, é isso? Sim. Jogava muito no Clube Ténis das Aleias. Jogava. Quando começas a dar aulas, a partilhar o conhecimento com os outros, com os mais novos, percebeste desde então, desde cedo, que o ténis ia ser a tua vida? Sim. Não foi uma decisão fácil, mas paralelamente à minha outra atividade profissional também tinha muitas pessoas ligadas ao ténis e isso fez com que eu nunca esquecesse o ténis e depois houve um dia que tive que cortar as duas e optar pelo ténis. E qual era a tua atividade profissional? Eu trabalhei numa empresa que era a TVZ e trabalhei no Benfica e no Sporting, no departamento comercial. A minha área é Publicidade e Marketing. Mas nesses 2 locais tinha muitas pessoas que estavam também ligadas ao ténis. E quando estagiei no Benfica ainda existiam os campos de ténis, cheguei lá a desenvolver também algumas aulas, etc. Por isso não foi na minha outra vida profissional não foi um corte, e até que o ténis falou mais alto.
Como é que foi o teu percurso? Conta-nos um bocadinho o teu percurso como treinador. Começaste onde e foste... Eu comecei lá em Torres Novas, lá é que comecei a desenvolver a minha carreira. Depois fui para Lisboa e como disse, no Benfica cheguei a dar algumas aulas antes da demolição dos campos. Depois já conhecia o Jaime Caldeira, que era treinador em Leiria. Estive nas Olaias. Depois passei para a Escola de Ténis Jaime Caldeira no Parque das Nações e aí foi o maior período como treinador, sensivelmente 13 anos. Depois, uma grande paixão pelo Porto. Foi uma aventura, mas foram 6 anos fantásticos que gostei bastante. E foi este percurso que depois me fez rumar a uma coisa que eu já tinha em mente, que era ter um clube numa zona onde eu não tenho uma casa e acho que é uma zona extremamente agradável. E sim, agora acho que vou-me fixar lá em Vila Nova de Mil Fontes. Onde tens a escola e criaste tu e a Maria a Escola de Ténis do Sudoeste. Do Sudoeste. Como é que surgiu essa ideia? Entretanto vai virar clube. Esta ideia já estava na minha cabeça, ainda eu estava em Lisboa. Tu dizias, um dia eu vou ter o meu próprio clube. Era isso que eu pensava. Faltava-me arranjar aqui uma pessoa que fosse louca ao ponto de também querer fazer isto. E encontrei-a no Porto e assim foi. E estão juntos aí. Exatamente. É uma escola que entretanto vai virar clube. Vai chamar Clube Ténis Sudoeste? Vai chamar-se Clube Ténis Sudoeste. E se não fosse isto da pandemia, provavelmente já tínhamos instalações próprias, mas eu acho que mais 6, 7 meses temos vir a tê-las. João, a escolha do Alentejo foi propositada? Foi propositada. Acho que, como eu já disse, tive 6 anos maravilhosos aqui no Porto. Tiveste onde no Vigorosa? No Estrela Vigorosa Sport e eu era no Sport Clube do Porto. O clima influencia muito a prática destes esportes ao ar livre, quer mentalmente, quer para potencializar o desporto. Acho que aquela é uma área fantástica, é uma zona de natureza que está-se a desenvolver, não só através do turismo. Já tinha lá alguns amigos ligados ao município. Foi esta junção destas coisas todas, mas acima de tudo porque eu acho que é um sítio que atrai a prática do desporto. O calor não preocupa? Não é um sítio, literalmente já não é um sítio. Não é muito pequeno, não é? Porque o interior é mais Esqueci-me aqui de um pormenor que é importante, que nós também damos aulas em Aljustrel. Isso sim é uma missão, porque não é fácil por várias razões. Uma delas é o clima. Tem que ser à noite ou de manhãzinha? É, de manhãzinha e muito ao final do dia. Porque é mesmo muito é uma fornalha. É extremo. Mas é engraçado ver a diferença entre estes locais todos. Culturalmente já foram sítios completamente distintos uns dos outros e a forma de pensar das pessoas é completamente diferente. Tu que andaste por vários sítios do país, a paixão pelo ténis no Porto e em Lisboa é idêntica à paixão pelo ténis no Alentejo? Sim, não tem muitas diferenças. Uma das grandes diferenças que eu vi e que eu tenho a certeza entre Lisboa e principalmente entre Lisboa e o Porto é isto é um bocado a ver culturalmente com a forma de pensar das pessoas. Quando se fala muito no tema do bairrismo na cidade do Porto, isso influencia muito a performance dos miúdos e a atitude dos pais. Às vezes é levado a algum exagero, mas é a forma natural. E isso não é por mal, digamos. Não é por mal. E isso é que faz que os resultados sejam muito bons e às vezes até superiores a clubes de Lisboa que têm outras condições completamente diferentes em que o clima é completamente diferente. Só que a vontade e as dificuldades formam que a vontade seja muito maior e isso tem sido um grande trunfo. Agora, a diferença para o Alentejo, as pessoas no Alentejo o desporto não lhes chega da forma como chegam aos grandes locais. As pessoas não têm pouco acesso às infraestruturas esportivas.
não é? Às vezes falamos das assimetrias, mas no desporto também é brutal o que acontece. E isso é que forma depois as pessoas têm pouco interesse. Porque se lhe derem as coisas, se lhe derem os serviços, o interesse é igual ou até é superior, porque eles não têm. O sentimento de pertença. O sentimento de pertença. Eu acho que é essa a grande diferença. Não, de resto, toda a gente, não, as pessoas somos muito iguais, não somos assim, um país com muitas diferenças. Mas esta diferença entre Lisboa e no Porto, mais ao nível da competição, é interessante. É ver como é que uma cidade que tem poucos meios para jogar ténis, não tem muitos meios, não, porque chove e não há campos cobertos, consegue fazer coisas inacreditáveis. A experiência que tu e a Maria têm e levam para o Alentejo é importante para trabalhar os meninos e as meninas? Sim. Foi importante estes anos. Foi importante também o trabalho que fiz através da Federação, a convite do Pedro Lobão, e isso foi Falar disso mais à frente, PNDT, isso mais tudo. Foi bom. Isso serviu para suportar ali algumas situações que, se fosse há uns anos, podia encará-las de outra forma. Foi sem dúvida. Ia-te falar exatamente nisso, era a próxima questão. Como é que surge o PNDT e o Smash Tour na tua vida? O PNDT surge a convite da Federação, através do Pedro Lobão. Eu sempre tive... o meu caminho sempre foi ensinar o ténis a crianças muito novas e tentar absorver ali idades até aos 12, 13 anos. As bases. As bases. Sempre foi minha principal foco. E como os locais por onde passei, por várias razões, sempre isso resultou, quer a nível de aumentar a base, quer competitivo, surgiu este convite. Eu acredito no projeto, sinceramente acredito. Acho que podíamos crescer muito mais, mas vivemos sempre com as dificuldades normais de qualquer atividade. E a junção das duas coisas, o meu trabalho nos clubes e o projeto, ainda me ensinou mais coisas. Beber as coisas dos dois lados, às vezes, é importante. Como é que surge também o circuito Vanguard Stars? O que é que tu achaste do circuito e a tua facilidade de contacto com pais, com tantas crianças ao mesmo tempo, também ajudou a experiência que tiveste? Sim, claramente. Através do circuito Smash Tour, coordenado e fomentado pela Federação, deu-me uma relação com um grupo de pais bastante alargado, quase total. Conheço quase toda a gente. Quase total, e isso levou-me a ter alguma vontade no circuito. Acho que o Vanguard foi ótimo para o ténis, para o nosso ténis. Deu-nos a conhecer, deu-nos aqui outras visões sobre a organização dos torneios, deu-nos aqui algum profissionalismo também, e isso é fundamental, não fazer as coisas em cima do joelho. Deu-nos o serviço, as pessoas sentirem-se, não digo importantes, mas sentirem que estão a ser satisfeitas por um serviço que optaram, independentemente do desporto que seja. Deu essa visão. Eu acho que tem que continuar. Tem que viver paralelamente ao semestre duro, porque também não se pode desassociar as duas coisas, não é? O semestre duro é uma prova, é um circuito que vai mais ao local, não é? As provas do Vanguard são grandes, têm que viver em clubes grandes, mas acho que é ótimo, acho que tem que continuar. E levar meninos da Escola de Ténis Sudoeste, ou agora do Clube de Ténis Sudoeste, perdão, ao Vanguard. Qual é o que é que tu achas que vai ser a reação de uma menina, de um menino que joga na Escola de Ténis Sudoeste? Como, por exemplo, lembrei-me agora de um que eu conheci num torneio em Montemor, na Taça António Eduardo Silva Borges, o Afonso Capeta, que é teu aluno, sim. E que foi jogar esse torneio, mas agora imagina um menino mais pequeno e uma menina que vão jogar o circuito Vanguard. Esta diferença, o sentirem-se, como tu disseste, importantes, o sentirem-se... Eles vão entrar noutro mundo, vão perceber a dimensão das coisas, lá está. Não lhes chega, não é? Muitas vezes estes eventos não chegam à zona do Alentejo. A associação está a fazer um esforço para que isso aconteça, não chega, e eles vão sentir-se importantes. E as crianças gostam de se sentir importantes, sem maldade nenhuma, claro. Mas gostam de sentir-se no meio.
João, como é que tu vês o ténis português neste momento? Eu vejo bem, mesmo nesta situação pandémica que vivemos, vejo bem. Há uma coisa que me preocupa, que é, eu muitas vezes vejo falar, e é um facto que até o meu clube, a minha escola, teve essa felicidade, foi um aumento do número de praticantes com isto do Covid, mas eu sei que muitos treinadores não têm sido bem tratados pelos clubes. Eu não sei se este crescimento do ténis está a chegar ao próprio treinador. E quando digo ao próprio treinador, criar-lhe mais condições de trabalho, os honorários, mas isso nem vale a pena entrar por aqui, porque também é um fator muito condicionado pela sociedade, etc. Mas preocupa-me se o ténis realmente está a crescer, e eu acho que sim em Portugal, e estamos no bom caminho, se isto está a chegar ao treinador. Aquele treinador que aos 25 anos resolveu, ok, eu quero ser mesmo treinador de ténis, e precisa de ser acarinhado, e precisa de ser acompanhado. Eu pergunto-me a mim mesmo se realmente Isso está a acontecer. Se isto está a acontecer. E se isto não está a acontecer, pode influenciar tudo o resto. Por muito que nós digamos que o nosso ténis está a passar um bom momento, que eu até acho que sim, mas daqui a 10 anos tem que continuar a passar um bom momento. E precisa de treinadores. E precisa de treinadores. Eu tenho algumas dúvidas que isto aconteça. Mas João, o que é preciso para que surjam novos jogadores em mais Alentejos? Ou seja, tu estás a fazer isso no Alentejo, mas há outros sítios que também são sítios periféricos e que conseguem, que têm mais dificuldades. Certo. Vamos outra vez à história dos treinadores também, que são necessários. Os treinadores são necessários. É preciso uma associação dinâmica. Eu tive agora a felicidade e o privilégio de também ser convidado para trabalhar com a associação, porque Associação? A Associação de Ténis do Alentejo é uma área geográfica enorme. Se eu tiver uma criança que queira fazer, eu estou em Vila Nova de Mil Fontes, quer ir fazer um torneio a Porto Alegre, é a mesma coisa que vir à Amealhada. É uma coisa completamente fora de... É muito tempo, não é? É muito tempo. É preciso organizar bem a associação para fomentar bem e a partir daí começarem a crescer mais praticantes e mais pessoas. É preciso instalações, é preciso infraestruturas de ténis, é preciso aproveitar muitas vezes as que há, que estão ligadas a câmaras, mas que não têm ninguém que as desenvolva. Que esse também é outro aspecto que eu acho que a Federação muitas vezes podia colaborar nesta vontade que muitas vezes muitos particulares têm. Eu gostava de utilizar aquele campo para estes fins, mas o campo é da Câmara. Criar aqui uma abertura, não é? Criar abertura. Eu acho que a partir daqui, com esse acarinhado dos treinadores e com o crescimento, acho que é possível. É possível e tem que acontecer. Tem que acontecer porque não pode vir só das grandes cidades, não é impossível. Que sonhos é que tem o João Moura no futuro? Os meus sonhos. Não é bem sonhos, mas eu como és uma pessoa de convicções fortes e tens esta ideia do clube há muito tempo, certamente tens... Tenho um sonho. Vou criar ali outra família do ténis. É um facto. Já tive 2 ou 3 famílias grandiosas que tenho muitas saudades e que vou guardar para sempre. Vou criar ali outra. E como eu disse no princípio, acho que é um local, o Litoral de Jão é um local de um clima ótimo para a prática do desporto. Seja de que desporto for. E eu acho que é uma zona que pode ser aproveitada. Gostava, se o meu projeto continuar, digo, a médio prazo, também ter ali um torneio internacional, gostava. Porque também é uma zona muito ligada ao turismo. Eu acho que é a segunda zona de turismo, pelo menos no sul, a seguir ao Algarve. Está desaproveitada. Tem pessoas... Tem muita população já oriunda das grandes cidades que precisa do serviço e destas modalidades, mas o meu sonho talvez será este, é formar ali um clube, dar-lhe ali alguma internacionalização e ser ali um ponto de referência no nosso ténis. Tenho esta convicção. Mais 2 perguntas. Primeira, qual é o papel dos pais no meio desta equação do ténis? É o mais importante de todos. Isto, sem os pais, não existe. Em Portugal não existe. Nos outros países, provavelmente é mais fácil, mas também era um tema para uma
conversa para mais de 10 entrevistas, não vale a pena agora, mas isto sim, os pais não existem. Os pais é o fator mais importante do nosso ténis, é o que move isto, porque não há apoios estatais, não há volta a dar, os clubes também não têm forma de apoiar os jogadores, têm que subsistir, não vale a pena, nem têm essa obrigação, não é essa a obrigação do clube, a obrigação do clube é fomentar, mas o pai é o papel mais importante. Agora, se o pai tem a atitude certa ou não, mas isso já é o papel do clube. O papel do clube depois é tentar encaminhar o pai por uma situação que acha que é melhor, mas isto sem os pais não funciona. João, vivias sem ténis? Se vivias sem ténis? Não vivia sem o ténis, mas também não é bom viver obcecado só com... É preciso, principalmente na área do desporto, é preciso às vezes ir buscar informações aos outros desportos, a outras atividades da vida, mas não, sim, mas agora não me consigo ver a fazer mais nada. Impensável, não consegui. João, parabéns pelo que tens feito, pelo ténis e pelo que estás a fazer agora no Alentejo. Muito obrigado.